Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol, Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia e o vídeo de hoje é um pouquinho mais especial, né? Vamos trazer mais um ponto de vista em relação a esse embate que está parando o Brasil, Flamengo versus Libra. Quem será que está certo nessa história? De um lado, Flamengo defendendo seus interesses, do outro lado, Libra, Palmeiras e outros times e alguns jornalistas imparciais. Quero saber a sua opinião, quem está certo nessa história? Segura aí que a gente vai trazer muito ponto de vista bacana, inclusive de advogados, tá, galera? E antes disso, eu vou fazer um pedido super especial. Já deixa aquele super like aí no vídeo, dá essa moral pra gente. Faz a sua inscrição aqui no canal, vamos bater essa meta de 100 inscritos. Vamos fazer esse clube aqui crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho e bora pro vídeo que hoje não tem nem vinheta. Bora pro vídeo. Flamengo versus Libra e o contrato da discórdia. Vamos chegar no ponto principal para a gente começar a entender toda a situação. Muitos dizem que o contrato que o Flamengo assinou tem que ser honrado, mas poucos dizem o que é esse contrato. Então, para você começar a entender esse problema, você torcedor do Flamengo ou de outro time que estiver assistindo o vídeo, para você entender, o Flamengo realmente assinou um contrato e hora nenhuma ele fala que não assinou. O contrato está assinado, mas é de entrada na Libra. E o contrato da Libra com a Globo é uma outra situação. É esse ponto que a gente vai trazer. Eu vou trazer uma leitura de um advogado em relação a esse ponto para vocês. Vou jogar na tela. Vocês podem acompanhar aí na tela de vocês que essa leitura feita por um advogado mostra que o Flamengo tem razão em relação ao seu pedido. Por quê? Dos 100% do contrato, 30% somente que está bloqueado. O restante tem sido pago, tá, galera? Diferente do que o pessoal tem dito aí da imprensa. Esses 30% é referente à audiência. E isso dentro do contrato ele não está descrito como vai ser dividido. Então ninguém sabe como que esse dinheiro tem que ser repartido. Estão repartindo do jeito que quer. No 2 e no 3 é o mesmo ponto que diz em relação a ter que ter 100% das assinaturas em relação a essa cláusula no contrato. A gente sabe que Flamengo e Volta Redonda votaram contra isso, então eles não concordam com essa divisão. Então já está errado porque tem que ser todo mundo. Além disso, ainda tem um período de transição com uma receita mínima garantida para todos os clubes, que tem que ser mantido igual a de 2023 e corrigido pelo IPCA. E a Libra está ignorando essa situação, então o pagamento está mais errado ainda do que a gente imagina. A Justiça do Rio mandou a Globo continuar pagando tudo em justiça, então o dinheiro está retido, está sendo pago, mas não pode ser dividido. Até porque, pelo que a gente leu ali, não existe uma divisão correta desse valor. Acredito que já tenha ficado um pouco mais claro para vocês entenderem, né? O Flamengo passou 8 meses fazendo um pedido para a Libra em relação a essa cláusula, para ter uma reunião para definir como que ficaria dividido esses 30% do valor. E ele foi completamente ignorado. Por isso, como a gente diz, né, todo mundo gosta de dizer, numa democracia, quando você não é ouvido, mas você tem documentos que comprovam o seu pedido, a gente vai à justiça para poder ser ouvido. Esse foi o passo que o Flamengo deu. Então a gente entende que o Flamengo só quer que mostrem para ele se ele assinou e concordou com aquele valor. Se concordou, é o famoso entuba e fica quieto. Mas não é bem por aí. A Libra parece querer forçar uma situação em relação ao Flamengo que ele tem que aceitar ou se não ficar isolado. Só que essas duas opções não tem como acontecer. Primeiro, pela cláusula que a gente mostrou para vocês na leitura do advogado. Se não existe 100% de concordância em relação a alguma cláusula daquele contrato, ele perde a validade. E é isso que aconteceu. Todo mundo vê jornalistas, vou jogar para vocês aí na tela. Danilo Lavieri, por exemplo, a gente vê PVC, né, que disse para a gente poder rasgar o contrato, então que o Flamengo está rasgando o contrato. E hora nenhuma o Flamengo fez isso, né? A gente vê que é uma má vontade em relação a levar a informação para vocês. Se você aluga um apartamento e o proprietário coloca no contrato uma cláusula que você não concorda e você não assinou, você acha que você deveria pagar isso? Só me responde isso nos comentários. Se ele continuar te exigindo, o que você pode fazer? Você pode fazer isso. Continua pagando o aluguel em juízo e vai para a justiça para poder rever aquilo. Se ele perder,
ele vai ter que te pagar uma indenização. Se você perder, o dinheiro está pago lá na justiça. Está confirmado que você estava de boa fé. Então é mais ou menos por aí para você entender. Trouxe um exemplo para vocês do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para ficar um pouco mais claro. E infelizmente, para complicar um pouco mais a situação, uma pessoa que se posicionou completamente equivocada, vou jogar na tela para vocês, foi a presidente do Palmeiras. Ela tinha tudo para amenizar a situação porque ela sabe e ela tem poder de fala. Ela sabe o que tem acontecido em relação aos contratos, mas ela preferiu colocar mais lenha na fogueira, se posicionar de forma errada, porque ela criticou o contrato assinado pelo Flamengo, mas não falou a verdade. Ela não concordou com o Flamengo, sabendo que o Flamengo está pleiteando uma situação que ele está correto. Ele, hora nenhuma, novamente colocando aqui para vocês, ele brigou em relação ao contrato, ele não quer descumprir o contrato está assinado. Ele só está reclamando daqueles 30% que não estão descritos da forma correta no contrato, não está assinado de uma forma unânime e ainda tem alguns outros problemas ali dentro de outras cláusulas desse contrato, como a gente trouxe para vocês. Quero saber a sua opinião em relação a essa fala da Leila Pereira, falando que o Flamengo deveria disputar um campeonato sozinho. A gente sabe que isso daí não tem hipótese nenhuma de acontecer. Aproveitando esse engate, né, de o Flamengo disputar um campeonato sozinho, o que provavelmente vai acontecer no futuro muito próximo. A gente vê as estruturas da Flá TV, como que tem sido feito. Provavelmente a diretoria do Flamengo já estava vislumbrando esse problema num futuro próximo. Então, talvez, sabendo da lei do mandante, o Flamengo venha a fazer uma coisa que muitos estão sugerindo. O Flamengo vender os seus direitos sozinho. Né? Ele vai vender os 19 jogos. A gente vê que a falta de sabedoria ou a falta de boa vontade de explicar as coisas para o consumidor, né? Para o ouvinte, quem está consumindo o produto, PVC trouxe essa situação de uma forma extremamente abominante. Ele disse que desde 2000 e alguma coisa ele compra os pacotes de pay-per-view. Mas ele compra de todos os times. Ele, como palmeirense, ele não compra somente do Palmeiras. Mas a gente sabe, né, galera, que não tem como fazer isso. O pay-per-view ele é feito como uma venda casada, que todo mundo já conhece. Se você, por exemplo, torcedor, tivesse a opção de escolher comprar somente do seu time, os jogos em casa e os jogos fora, você compraria de todos os times ou iria preferir comprar só do seu time? Eu acredito que a gente teria aí de 80% a 90% dos consumidores do streaming, do pay-per-view, comprando somente do seu time. Não menosprezando, eu acredito que um torcedor do Flamengo ou do Corinthians não vai comprar o jogo de Ceará e Sport, mas sim ele compraria Ceará contra Corinthians, Corinthians contra Ceará, Sport contra Corinthians e Corinthians contra Sport. Quero saber a sua opinião. Eu estou correto ou o PVC, dentro dos seus devaneios, que está correto? Diz aí nos comentários. E por falar em devaneio de jornalistas, eu vou trazer aqui rapidamente um, que ele é um pouquinho off esse assunto, mas vocês vão entender aonde que eu quero chegar. André Kfouri, filho de Juca Kfouri, ele uma vez, quando o Flamengo contratou o Diego Ribas, ele fez uma colocação no programa falando que o Diego não se adaptaria, que o Flamengo estava errando, que o Diego ficaria extremamente infeliz, não estaria com seus filhos e por aí vai. E aonde que eu quero chegar nisso? Ele trouxe simplesmente a opinião dele, ele se pautou na vontade dele, na verdade dele. Hora nenhuma ele foi nos fatos. Então você já entendeu aonde que eu quero chegar, né? Tem jornalistas que vestem a camisa e esquecem de abordar fatos, lei, palavra de verdade que foi dita e que foi assinada. Você entendeu aonde que eu quero chegar? E se você quiser seguir alguns jornalistas que estão abordando o assunto, eu vou trazer dois para vocês aqui que são craque de bola. Vou jogar na tela para vocês. Fabrício Chica, pessoal. Esse daí está arrebentando em relação à cobertura sobre o caso. Eu vou deixar um vídeo dele, um link na descrição para vocês poderem dar uma olhadinha. Ele faz uns vídeos mais longos, mas muito bem descritos. Se você não entender o que ele está dizendo, amigo, você não vai entender mais. Outro camarada que é camisa 10 e faixa em relação a finanças, sempre trago ele aqui no canal, Rodrigo Matos, assim como Rodrigo Capello também, é outro que arrebenta em relação à informação.
Vou deixar um vídeo dele também, o link na descrição desse vídeo. Agora eu vou fazer uma pergunta super especial para você, finalizando esse vídeo. Quero saber a sua opinião. Quem vai sair vitorioso? BAP ou Leila Pereira? Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Quem está certo nessa situação? BAP e Flamengo ou Leila Pereira e a Libra? Deixa a sua opinião aqui. E aproveita que vai deixar a sua opinião. Deixa o super like, senta o dedo no like, faz a sua inscrição aqui no clube e vamos fazer o clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho e amanhã a gente vai trazer um vídeo super especial falando de todas essas mudanças do calendário da CBF, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais. Fica ligado aqui no clube e vem com a gente. Valeu, falou e fui!